Vamos orar, né? Mais uma vez, se travar aí o site, o aplicativo, a rádio web, eu só vou transmitir pelo Facebook, tá? Por quê? Porque a minha máquina apresentou problemas. Então já estou avisando, né, que se parar tudo aí, vá no Facebook que nós estaremos ao vivo. Combinado? Então vamos orar e vamos trabalhar. Vamos cultuar a Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, Pai querido, Deus amado, Deus poderoso, Deus santo, Deus verdadeiro, Deus que cuida de cada um de nós. Deus não nos abandona. Pode ter certeza absoluta. Deus não se esquece da gente. Em momento algum. Né? Deixa eu acertar aqui um pouquinho. Em instante algum, Deus esquece de nós. Deus está sempre conosco. Você dormiu, eu dormi, acordei, né? Nós sonhamos ou não, ou nos lembramos ou não nos lembramos do sonho, mas Deus estava conosco. Deus estava olhando por nós. Isto é uma verdade incontestável para a vida de todo cristão. E nós te agradecemos, Senhor. Nós glorificamos, bendizemos, adoramos e nos juntamos aqui hoje, nos reunimos aqui hoje para te adorar, para prestar ao Senhor um culto. E suplicamos que o Senhor fale conosco. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entendermos. São tantas coisas e nós temos tantas dificuldades para entender, muitas dificuldades de entendimento. Ajuda-nos, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Dá-me também, Senhor, a capacidade para falar de maneira clara e para falar também de maneira que as pessoas tenham facilidade para entender. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Livra-nos, Senhor, eu te suplico, de toda forma que o mal se apresenta. Livra-nos, ó Pai querido, principalmente da mentira. Esta é, Senhor, a oração que eu faço. Louvando, glorificando e adorando o Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Eu vou repetir, né? Eu sei que quem está já ouviu, mas eu creio que tem muita gente chegando. Você que está pelo site, pela rádio web, você que está pelo aplicativo, se travar tudo, né, o problema está aqui na minha máquina. Então, se você quiser acompanhar a programação, será ao vivo pelo Facebook, ou então depois gravado pelo YouTube e no Facebook também. Se travar, eu quero que não trave, né? É o meu desejo. Não trava não, vai aí, continua aí de boa, né? Muito bem, hoje nós temos um assunto que eu já falei muito sobre ele, mas na rotatividade de pessoas que nos ouvem e que nos acompanham, a gente precisa repetir algumas coisas. Então eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 25.
Se você está com a Bíblia aí, aquele convite, né? Abra a sua Bíblia. Leia comigo, Romanos 1, 25. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Romanos 1, 25 diz assim, ó. Preste atenção na leitura que eu vou fazer e que você está fazendo aí. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Já há um bom tempo que nós estamos fora do rádio evangélico, do rádio cristão, né? Até porque, eu não sei, eu acho que aqui em Campinas, não sei se ainda existe rádio evangélica, realmente eu não sei, né? Eu gostaria de voltar para o rádio, porque o rádio facilita a audiência, né? A pessoa está no carro, a maioria das pessoas tem cota reduzida de internet, a gente sabe que é assim. Então eu gostaria muito de voltar para o rádio, mas eu não conheço mais nenhuma emissora cristã aqui em Campinas, né? E que pegue, também não adianta a gente estar numa emissora que não entra aqui, não entra ali, não entra acolá. Então, se você conhece alguma boa rádio cristã, né, me avise aqui, eu vou entrar em contato, né? Vou tentar sintonizar aqui, vou ver o telefone, se você tiver, me manda. Vou entrar em contato para a gente dar sequência na programação, também através do rádio, né? Quero muito. Também tem que ser um valor que a gente consiga pagar, né? Senão fica difícil. Mas se você, eu sei que as pessoas estão em vários lugares da cidade, em vários bairros, em várias regiões, né? Então, avise, olha, tem a rádio tal, a frequência tal, o telefone é tal, eu vou fazer um contato lá com as pessoas. Também, bom, vamos ver, né? Vamos aguardar, vamos por parte. Nós lemos aqui, irmãos, e estava falando do rádio, né? Como eu estou fora do rádio e não tenho mais ouvido, porque eu não consigo pegar rádio nenhuma cristã, mas eu sei que essas loucuras aí continuam acontecendo, ou nas emissoras de rádio, nas emissoras de televisão e dentro das igrejas denominacionais, que é esta prática anticristã, essa prática herética de orar por objetos. Olha, nós vamos fazer um culto aqui, ou nós vamos ter uma oração, pega a sua carteira de trabalho para os que estão desempregados. Pega aí, traz o doente para perto do rádio, para perto da televisão, traga o doente aqui na igreja. Você já ouviu isso? Talvez você já tenha até participado. Olha, você tem um problema de bebida na família. Traz uma roupa da pessoa aqui que nós vamos orar. Você nunca ouviu isso? Não. Eu sei que em centro espírita isso é comum. Umbanda,
É comum. Mesa branca, é comum. Agora, igreja evangélica, eu tenho certeza que você já ouviu. De repente você até frequenta alguma igreja que faz isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez você conheça pessoas que têm esta prática. E você precisa levar a verdade para essas pessoas. Né? O rádio nos dá uma condição de falar para mais pessoas. Né? Então, nossa audiência está extremamente reduzida. Mas a gente, sempre que tem oportunidade, fala sobre os mais diversos assuntos. E hoje nós estamos abordando esse que eu já bati tanto nessa tecla, né? Que a Bíblia é contra o uso dos amuletos. A Bíblia de jeito nenhum autoriza amuletos. Por quê? Quando você diz que você vai orar pela carteira profissional, vai orar pelo currículo, né? É uma forma de idolatria. E toda idolatria, amuleto, imagens, objetos, é feitiçaria. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada nem Jesus, nem nenhum dos apóstolos fazendo isso. Você não encontra amuletos, objetos, não têm poder para nos ajudar. Não adianta a pessoa orar pelo seu currículo. Ora, se o seu currículo não é suficiente para você arrumar um trabalho, não é a oração no currículo que vai melhorar o seu currículo, ora. Entendeu? Não dá para inventar coisas. Um amuleto, e quando se ora por objetos, né? Quantas pessoas a gente vê orando aí por roupa, né? Essa é tanta coisa, gente, que eles usam. Normalmente são objetos que a pessoa leva com ela, guarda com ela. E aí a pessoa acha que a oração vai trazer sorte, ou vai afastar as ações malignas. Quem leva, e isso é inconteste, quer dizer, não dá para contestar isso que eu vou falar. A pessoa que leva um amuleto ou um objeto e vai pôr neste amuleto e nesse objeto a sua fé. Olha, você pega essa toalhinha e leva lá para o doente. Está pondo a sua fé aonde? Na toalhinha. A toalhinha vai estar cheia do poder de Deus, como se Deus não fosse onipresente. Precisa levar a toalhinha para o doente. Ai, porque eu coloquei a toalhinha embaixo do travesseiro e o doente sarou. Peraí. Então Deus não é onipresente? Deus teve que transferir. Olha, o poder de Deus está na toalhinha. É tão surreal isso, e fora da Bíblia, que se isso fosse verdade, né, por que só a oração não resolveu? Por que tem que levar aquele objeto lá? Porque quem usa objetos ou amuletos, e os objetos passam a ser amuletos, põe a sua fé naquele objeto, e aquele objeto passa a ser um amuleto.
E usar um amuleto é uma forma de fazer simpatia. Não, agora esse currículo está ungido. Agora tá, eu já orei, já não sei quem orou, agora eu vou arrumar emprego com esse currículo. Antes não. O mesmo currículo se entregava nas agências e ninguém queria. Agora todo mundo quer. Usar amuleto, usar objetos e colocar nesses amuletos, porque quem usa coloca fé neles. Passa a acreditar que o poder de Deus ou o poder de sei lá quem vai estar naquele amuleto ou naquele objeto. Isso é pecado, gente. Porque isso é idolatria. A nossa fé tem que estar em Deus, naquilo que Deus pode fazer e naquilo que Ele quer fazer. Não em objetos. Apenas Deus tem o poder. Entenda isso. Isso que eu estou falando é claramente visto e entendido na Bíblia. Somente Deus tem o poder de abençoar as pessoas. Ah, mas lá não sei aonde está dizendo que o fulano abençoou. Ora, eu só posso abençoar se eu sou abençoado. E se eu sou abençoado é porque Deus me abençoou. Então eu estou dando um pouco da minha bênção, no caso de coisas materiais ou de coisas emocionais, para outra pessoa. Aquilo na verdade vem de Deus. O homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Ninguém pode abençoar alguém se Deus não abençoar. Qualquer objeto. Para que serve uma carteira de trabalho, gente? Serve para registrar ali aquilo que está no livro da empresa, vai colocar ali na carteira de trabalho, é para isso que serve. No mundo espiritual, isso não serve para nada. Isso nem existe. Você acha que tem carteira de trabalho no mundo espiritual? Toalhinha no mundo espiritual, o outro sua. Aí se enxuga com a toalhinha, joga lá, as pessoas se matam, se arrebentam para pegar aquilo. Parece a toalhinha do Elvis Presley. Que valor tem aquilo? Nenhum. A não ser o cheiro do suor. Ora, um objeto é algo morto, é algo inanimado. Não tem poder nenhum. Calma. Antes de qualquer pergunta, deixa eu seguir aqui. Não pergunte, porque isso que você vai perguntar eu vou falar daqui a pouco. Calma. Irmão, irmã, calma. Acontece que usar amuleto vem da nossa cultura, vem da nossa tradição. Vem nos tempos da Bíblia, por exemplo, muitos, não especificamente, mas muitos povos usavam amuletos, não os judeus especificamente. Mas alguns judeus também usavam, e a gente encontra isso na Bíblia. Mas Deus sempre condenou os povos que usavam amuletos e os judeus que usavam amuletos. Por que Deus condena? Porque estão praticando feitiçaria. Se você for num terreiro de Umbanda,
Se você for numa sessão espírita, você vai ver o uso disso com muita frequência. Quando o povo de Israel começou a usar amuletos e outros objetos idólatras, Deus prometeu castigo para eles. Porque Deus nunca quis isso. E nós vamos levar lá a roupa da criança para orar, né? Porque benzer é benzimento. Né? A igreja, entre aspas, chamada cristã, diz que ora. Em que lugar da Bíblia você vai encontrar Jesus orando por roupa? Em lugar nenhum. Em que lugar da Bíblia você vai encontrar um apóstolo orando por roupa ou por objeto? Lugar nenhum da Bíblia. Calma, eu vou chegar lá. Jesus nunca usou amuleto. Jesus nunca promoveu esta prática. Nunca orientou ninguém a fazer isso. Quando você viu na Bíblia Jesus chamando, olha, traz aqui a roupa do doente que eu vou orar, e você leva lá. Traz aqui o seu currículo, você que não está arrumando emprego. Ora, agora quem está desempregado, levanta o currículo que nós vamos orar. Quando? Aonde na Bíblia tem isso? Não tem. Por quê? Porque isso é condenado por Deus. Porque isso é condenado pela palavra de Deus, porque é uma forma de feitiçaria. Porque a pessoa tenta manipular forças espirituais para conseguir o que ela quer. Ela tenta manipular forças espirituais para conseguir o que ela quer. Mas nós não podemos manipular as forças espirituais. O amuleto não tem poder nenhum, mas o engano tem. Ontem eu estava falando aqui daquela apóstola Sol, né, que em 48 horas conseguiu 1 milhão de seguidores na internet. E ela tem um templo lá em São Paulo, na Celso Garcia. E neste templo tem lá a Sala dos Milagres. Um lugar cheio de muletas pelas paredes, de pessoas que foram curadas. E as pessoas vão lá nessa Sala dos Milagres, se ajoelham frente àquelas muletas e oram. O engano tem poder, o amuleto não. Então, quem acredita na mentira do poder dos amuletos, se afasta de Deus e vai frequentar esses lugares aí, onde se usa o nome de Deus, onde se fala o nome de Jesus, mas onde não se prega a verdade. E aí, sofre no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura. Todo o amuleto não é Deus, ele é algo criado. Um pedaço de pano é algo feito por mãos humanas.
As pessoas colocam a fé delas num pedaço de pano, ao invés de colocar toda a fé, toda a esperança no Criador. É isso que está aqui em Romanos 1, 25. É, pastor, mas tem pessoas que são curadas. Do quê? Por quanto tempo? Curadas disso, aí aparece aquilo. Tem muita gente que é curada dentro da igreja, quando chega em casa está doente de novo. Só que se vai lá e diz, olha, eu me senti bem aqui, mas eu cheguei em casa, voltou tudo. Ah, é porque é a sua falta de fé, porque você duvidou. A culpa é sempre sua. Ninguém vai falar para você, é porque é uma mentira isso. A culpa é sempre sua. Quando você não é curado, é porque você não teve fé. Quando você não arruma emprego, é porque você não teve fé, não é porque o seu currículo é ruim. Entendeu? É sempre assim. A culpa nunca vai ser da pessoa que mente, é sempre sua. A Bíblia fala que algumas pessoas levavam lenços e aventais que o apóstolo Paulo usava e colocava por cima das pessoas doentes, e essas pessoas eram curadas. Preste atenção. Primeiro, muita atenção nisso, porque esta passagem, por causa disso que eu mandei você esperar que eu ia falar a respeito, esta passagem é extremamente usada por quem faz esse tipo de coisa. Mas eles são tão mentirosos, tão manipuladores, que você não vai encontrar em Atos 19 Paulo orando ou ungindo nem lenço, nem pedaço de pano, nem avental. Ele não fazia isso. E a Bíblia também não diz claramente, vamos abrir aqui, Atos capítulo 19, vamos ler, vamos entender. Opa, tá para cá. Atos 19, só deixar uma marquinha aqui. Vamos entender o que está escrito. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Está escrito aqui que Paulo orava, ungia, ou está escrito que Paulo dava isso para as pessoas? Não, as pessoas iam lá e pegavam. Os lenços, na verdade, não tinham poder nenhum. Era Deus que curava, não eram os lenços. E Deus curava para autenticar aquilo que Paulo pregava. O que Paulo pregava? É tudo isso que está aqui na Bíblia, nas cartas. Então Deus mostrava que, através desses milagres, que aquilo que Paulo falava vinha da parte de Deus. Aqui os lenços, que Paulo nunca orou, nunca ungiu, nunca rezou sobre esses pedaços de panos. Deus usava aquilo como símbolo da ação dele. Ora,
Paulo não conseguia chegar a todas as pessoas. Então aquilo era um símbolo da presença de Deus. Mas quando outras pessoas... Olha só, a Bíblia deixa claro, gente. Quem segue isso, vocês vão me perdoar a dureza da palavra. Quem segue isso é porque é ignorante de Bíblia, porque não lê. Porque a Bíblia diz que quando outras pessoas tentaram fazer milagres usando o nome de Jesus e de Paulo como feitiço, porque você já observou que tem gente que tudo, em nome de Jesus, eu vou lá não sei o que, em nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse um feitiço, fosse uma mágica. Está errado. Eu às vezes pego firme em algumas pessoas. Eu vou tentar fazer aquilo, vamos ver se vai dar certo, né? Você está em dúvida se você está fazendo correto ou não, se vai dar certo ou não. Aí a pessoa fala, em nome de Jesus vai dar certo. Como se usando o nome de Jesus até o errado dá certo. O nome de Jesus não é mágica. E usar o nome de Jesus não é garantia de que aquilo vai acontecer. Porque tem gente que usa para coisas erradas. Aquilo que você está querendo fazer, muitas vezes não é a vontade de Deus. E quando usaram o nome de Jesus e o nome de Paulo como feitiço, como magia, essas pessoas foram castigadas. Vamos ler isso na Bíblia? Atos capítulo 19, versículos do 13 ao 16. Vamos ler? E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjulgando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Não é o nome de Jesus. O nome de Jesus, quando você diz em nome de Jesus, você está dizendo que é como se. Eu tenho até medo de usar às vezes exemplo, porque tem pessoas que corrompem o que a gente fala. O nome de Jesus, não estou dizendo que é, eu estou dizendo que é só um exemplo. É como se você preenche um cheque e depois tem que assinar o cheque, não tem? O nome de Jesus é como se fosse a assinatura do cheque. Porque um cheque preenchido sem assinatura não vale nada. Então, quando você diz em nome de Jesus, quer dizer que Jesus está de acordo. E o próprio espírito maligno sabia disso. Ele disse, Jesus eu conheço. Paulo também eu conheço, mas vocês eu não conheço não. Vocês podem usar o nome de Jesus à vontade aí. Não é isso que está escrito aqui? Atos 19, do 13 ao 16? Claro que é. A Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs e vocês que estão ouvindo e vendo, a Bíblia usa muitas coisas como símbolos. A Bíblia é uma grande fonte de simbologia para nos lembrar do poder de Deus. Você não pode se esquecer, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia, que Deus começou a tratar com homens numa época, numa era completamente diferente da nossa. Numa cultura
completamente diferente da nossa. Homens que começaram a tomar conhecimento da existência, do poder de Deus. Nós já sabemos disso. Nós só não podemos trocar o poder de Deus por pedacinho de pano, palmilha, bom ar, lâmpada ungida, caneta ungida, martelinho, espada não sei da onde, trombeta não sei do que. Pessoas orando sobre currículo, orando sobre carteira profissional. Gente, o que é isso? Estamos acreditando em enganadores, charlatas. No deserto, olha só, no deserto, a maioria das pessoas nem sabe o que é um deserto. Viu o deserto na televisão, em filme, em documentários. Mas o povo israelita caminhou no deserto. Andou lá no meio de areia, pedra, aranha, escorpião. E este povo estava morrendo, sendo picado por cobras. Era um povo completamente ignorante. Imagina isso. 4.000 anos atrás. Ora, imagine 50 anos atrás como as coisas mudam. E o povo estava morrendo lá no deserto porque era picado por cobra. Aí o que Deus fez? Deus falou, olha, vocês façam uma estátua de bronze de uma cobra. Quem for picado por cobra, olha para aquela estátua e eu vou curar. Por que Deus fez isso? Para que o povo se lembrasse dele, Deus. Porque era uma outra época, uma outra situação. Lê lá Números, capítulo 21, versículos 8, 9, por aí assim. Você vai ver isso que eu estou falando. E cada um que era picado por cobra, olhava para a estátua e era curado. Era curado melhor que se tivesse recebido soro, porque nem tinha soro naquela época, né? Não existia. O tempo foi passando, os israelitas passaram a adorar aquela estátua de bronze de uma cobra. Deixaram de pôr a confiança em Deus e passaram a pôr a confiança na estátua. Porque isso é comum do ser humano. Deixa de acreditar no Criador para acreditar na criatura. A estátua não era algo criado, feito pelo homem. Não era nem feita por Deus, era feito pela criatura. Aí Deus falou, ah é? Vocês estão acreditando na estátua, então? Deixaram de crer em mim? Deixaram de olhar para aquela estátua e se lembrar de mim? Pode destruir essa estátua, porque vocês fizeram dessa estátua um ídolo. Dá uma lidinha lá sobre isso, em 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4. Não é errado, como muita gente faz, deixar a Bíblia aberta, né? Ter um versículo que você gosta,
que te lembra do poder de Deus, um versículo que te faça lembrar de Deus. Isso não é errado, claro que não. Agora, se você começa a acreditar que aquele versículo te abençoa, que aquele versículo te ajuda a resolver coisas, não é Deus, é o versículo. Isso é idolatria. Isso ofende a Deus. Porque o versículo se torna um amuleto. E o mesmo vale para qualquer objeto. Qualquer objeto. Você acha que, olha, eu vou assinar esse currículo aqui e com essa caneta, porque essa caneta dá sorte. Idolatria, ofende a Deus. Eu vou levantar com o pé direito. Idolatria, fere a Deus. Você está entendendo? É diferente você ter eu gosto muito desse versículo aqui. Esse versículo me faz lembrar do poder de Deus. Maravilha, ótimo. Agora, quando você esquece que é o poder de Deus e começa a achar, e sair sem ler o versículo, olha só, não vai dar certo. Pronto, idolatria. Ofende a Deus. Você está entendendo? Quando você vai lá com a carteirinha, pastor, dá para o senhor ungir essa roupa, dá para o senhor ungir a carteira de trabalho, pronto, é idolatria. Porque não é a carteira de trabalho que arruma emprego para você. Você está entendendo a diferença? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Não sei se eu estou conseguindo fazer você entender. Eu só gosto de fazer tal coisa em tal dia da semana. Ué, por quê? Porque os outros dias você faz outras coisas e você guarda este dia para fazer isso? Ótimo, tudo bem. Agora, se você acha que esse dia você tem mais sorte nele, primeiro, cristão não depende de sorte ou azar, hein? Não existe esse negócio de sorte ou azar. Não existe. E foi sorte. Como foi sorte? Não tem sorte. O sujeito chutou na trave, que azar. Azar não, incapacidade, ele errou o chute. Porque pegar na trave e ir para fora é a mesma coisa. Que diferença tem? Foi gol. Se pegou na trave e entrou, ele acertou. Se pegou na trave e foi para fora, não adiantou nada. É a mesma coisa se ele tivesse chutado para fora. Você está entendendo? É trabalho. É aperfeiçoamento. Não é sorte. Então, irmão querido, eu vou ver essa rádio aqui que você está falando. É 105.5? Não conheço essa rádio. Eu vou ver. Né? Se não é de uma igreja, às vezes, irmão João, agradeço, viu? Às vezes é uma igreja que é dona. Né? E aí eu não consigo, porque as igrejas pregam isso aqui que eu estou falando contra. Porque a Bíblia fala contra. E elas não vão querer. Né? Rádio que é de igreja, ou que o dono tem igreja, eles não querem. Né? Porque a gente fala a verdade e eles pregam, levam mentira. Entende? Mas eu vou ver essa emissora aqui. Você está dizendo que é uma rádio muito boa. Eu vou tentar sintonizar aqui em casa. Tal. Vou ver, eu agradeço, viu, irmão? Tá bom, querido? Muito obrigado pela tua ajuda aí, irmão João Batista. Se você souber de alguma emissora, me ajude. A gente quer voltar para o rádio, porque no rádio é mais fácil, né, das pessoas nos ouvirem. Irmão, irmã, fuja de todo tipo de idolatria, porque isso ofende a Deus. Agradecer a Deus, né, porque a máquina aqui funcionou direitinho, hein?
Não deu problema nenhum. Programação inteirinha. Ontem deu problema. Né? Ontem eu tive que fazer a programação só pelo Facebook, porque travou aqui. Né? Mas se eu estiver fazendo e travar, você vai para o Facebook, não tem jeito. É a máquina. Eu vou tentar mandar arrumar, sei lá. Tá bom? Deus queria. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é dia de perguntas e respostas. Eu estarei aqui sim. Né? Estaremos aqui trabalhando, respondendo as perguntas dos irmãos, das irmãs, sobre a Bíblia e sobre a vida cristã. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos, te glorificamos. Obrigado, Senhor. Somos muito gratos por tudo que o Senhor nos ensinou. Fala conosco, Pai querido. Continua nos instruindo sobre este assunto. Né? Coisas que desagradam o Senhor. Ajuda-nos a ficarmos longe disso e a levarmos esta verdade para mais e mais pessoas. Esta é a oração que faço. No nome do Cristo Jesus. Amém.